Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, nós vamos ler de novo a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Capítulo 6, verso do 9 ao 13. Vamos ler a oração? Vamos ler juntos? Portanto, vós orareis assim. Vamos ler juntos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Vamos lembrar que o Papai do Céu nos ensinou a orar assim e não necessariamente orar isto. Porque antes, aqui no verso 17, no verso 5, ele fala para a gente não usar de repetições. No verso 5 ele diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem eles que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim. A oração do Pai Nosso, sempre, pense nisso, todas as expressões dela são ensinos de Jesus, onde Ele está nos mostrando que devemos, nas nossas orações, revelar anseios diante de Deus. Então nós começamos pelo Pai Nosso, que estás nos céus, plural, né? Depois, santificado seja o teu nome. Então ele quer que nós tenhamos Deus como Pai, que a gente santifique o nome de Deus, e ensinamos isso no domingo passado, que não tem a ver com a nossa santidade, mas tem a ver com a santidade que damos ao nome de Deus na nossa vida. Então mostrarmos esse desejo nas nossas orações, revelarmos para Deus a nossa vontade de que o nome dele seja santificado, colocado no lugar mais alto na nossa vida, lugar de honra, lugar de excelência. E hoje nós vamos falar um pouco sobre venha o teu reino. Quando Jesus está ensinando a gente a evidenciar nas nossas orações esse desejo de que o reino de Deus venha a nós, ele tem um propósito com isso. Porque Deus vai ensinar um povo que crê nele a pedir, venha o teu reino. Ele não disse, quando ele estava aqui na terra, ele não disse, o reino de Deus é chegado a vós? Se o reino de Deus chegou a nós, por que nós temos que pedir, venha o teu reino? Por que nós temos que falar para Deus coisas que expressem o nosso desejo de que ele reine sobre nós? Então, para que a gente compreenda um pouco isso, primeiro nós precisamos entender o que é reino de Deus. Reino de Deus é um sistema de governo. É um sistema de governo onde Deus governa. Deus reina. Então, nós precisamos entender que neste reino, como em todo governo, tem o governante do reino, no caso aqui Jesus, ele tem sobre nós leis, regras, que nós devemos seguir, mas ele também nos dá direitos, ele também nos concede favores. Pensa no Brasil, por exemplo, você tem deveres, acabou agora a declaração de imposto de renda. Era um dever de todo cidadão brasileiro declarar o seu imposto de renda. Quem não declarou, ainda pode declarar? Sim, mas vai pagar multa. Então, dever agora tem
tem uma multa sobre o não cumprimento do dever. Mas você paga o imposto de renda, vamos dizer isto de forma ideal, você paga o imposto de renda para ter benefícios, para ter segurança, não ria, tá? Para ter segurança, para ter ruas pavimentadas e bem pavimentadas, para ter boas estradas, para ter escola, educação para os seus filhos, para você, para ter alimento de boa qualidade na sua mesa. Você paga para isso. Quando é o homem governando, a gente vê as falhas, não é? Mas Deus diz que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele diz, se eu falei, eu cumpro. Se eu disse, eu faço. Porque eu não sou homem. O homem faz isso que a gente está vendo. A gente paga, né, o leão dá uma mordida tremenda no nosso salário. Nós vivemos, eu não sei quantos dias no mês. 6 meses do ano é para pagar imposto. É uma mordida violenta, né? E aí nós temos um governo, e atente bem, gente, porque atente muito bem. Eu quero abrir um parênteses aqui. Atente muito bem para o que está acontecendo no Brasil. O governo está soltando um plano, ele não vai soltar agora, provavelmente não soltará este ano, porque é ano de eleição, vai pesar contra ele, mas tem um plano de mais de 300 itens, que inclusive intenciona mexer com a Constituição brasileira para controlar a vida do cidadão, controlar o que ele ouve, controlar o que ele vê, controlar o que ele fala, controlar a família do cidadão brasileiro. É um negócio horroroso que esse governo está pretendendo contra nós, povo brasileiro. E eles dizem que o povo brasileiro está aceitando isso, baseado numa pesquisa que eles fizeram de 14 mil pessoas, num país com tantos milhões de pessoas como temos, né? Então precisamos tomar cuidado em quem votamos. Não vou ensinar para você, não vou dar um nome para você votar, mas toma cuidado. E preste muita atenção. Isto pré-anuncia perseguição sobre a igreja brasileira. Aquilo que nós falamos do DIP, do Dia da Igreja Perseguida, aquilo ali não é uma coisa romântica. Tem um cristão lá sofrendo porque ele deu um calote na praça. Não, irmãos. Os irmãos estão sendo mortos nos países por aí porque se dizem cristãos, somente por isso. A média de cristãos assassinados por ano chega a 200 mil cristãos assassinados por ano no mundo. Irmãos teus na fé, só por dizerem que são cristãos. São condenados pelos mais diversos crimes, mas eles não cometeram os crimes. Muitos deles. Então teve pastor no Irã, condenado por estupro, condenado na Índia, condenado por homicídio, mas na verdade ele estava sendo condenado por ser cristão, porque ele não cometeu homicídio nenhum, não cometeram estupro nenhum. No caso ali, não vou dizer que tem pastor que não comete, porque tem pastor também que só Jesus na causa, de pastor só tem um nome, né? Também não estou defendendo aqui que pastor não dá problema, que tem uns por aí que é mais amigo do chupacabra do que de Jesus, né? Mas, meus amados, tomem muito cuidado. Por isso, você precisa viver debaixo do reino de Deus, do governo de Deus, porque estejamos num país livre para proclamar a nossa fé, ou num país que proíbe a nossa fé ser proclamada, que nos retalha por dizermos aquilo que cremos, ou aquilo que aceitamos ou não, nós estamos debaixo do governo de Deus. Se vão tirar a nossa vida, como tiraram dos nossos primeiros irmãos, e como tiram dos irmãos hoje, em países espalhados, na África está sendo um genocídio que está se fazendo na África com cristãos. Seja de um jeito ou de outro, nós permaneceremos firmes. Seja comidos por uma fera, seja atirados por um governo autoritário, né? Baleados por uma força militar, seja perseguidos, seja fugindo, seja como for, nós estaremos seguros nas mãos do Senhor, porque o que conta não são os 50, 60, 70, 80, por mais que viva 90, até 100 anos que você vai viver aqui, é a eternidade. Para onde você vai?
Então Jesus nos mostra que nós precisamos pedir, venha o teu reino. E por que ele faz? E por que ele ensina, ele nos ensina a desejar, a ansiar e a clamar para que o reino de Deus, que já está na terra, venha sobre nós, para que o governo dele, que é exercido pelo Espírito, venha sobre nós. Então vamos aprender alguns ensinos sobre o venha o reino de Deus. Primeiro ensino, nós temos que entender que o reino de Deus não é natural ao ser humano. A gente tem certos ditados no Brasil e a gente acha que eles são verdadeiros. A gente pensa que todo mundo é filho de Deus, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos somos criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas filhos de Deus, diz lá em João capítulo 1, verso 12, que só são filhos de Deus aqueles que pela fé recebem Jesus em suas vidas. Estes recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, que nascem da vontade de Deus e não da vontade do homem. Por isso ele disse para Nicodemos, te é necessário nascer de novo. Nicodemos disse, mas eu vou nascer da carne, eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Ele falou, não. Você tem que nascer espiritualmente. Você tem que nascer do Espírito Santo. Então, se nós nascemos do nosso pai, da nossa mãe, mas precisamos de um segundo nascimento, é porque não é natural em nós termos o governo de Deus. Mas é natural em nós termos um outro governo sobre nós. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O segundo ensino que eu quero dar aos irmãos esta noite, sobre este anseio que Jesus quer que você manifeste, é que antes de ser governado por Deus, outro governo estava sobre você e sobre nós. Abra a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, verso 13. Colossenses 1, verso 13. Olha o que diz lá. Colossenses 1,13. Está falando de Jesus. Depois, se você ler mais atrás, você vai ver que Paulo está falando de Jesus. E ele diz, ele nos libertou do quê? Do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nascemos de novo, mas nascemos no Espírito. A nossa carne continua envelhecendo. Eu me converti na minha adolescência. Eu era filho de evangélicos, mas não era convertido. Eu me converti na minha adolescência. Levou um tempão para eu receber algumas mudanças na minha vida. Deus está me tratando e formando Cristo em mim, assim como está formando Cristo em você. Mas, quando eu entreguei meu coração para Jesus, quando você entregou teu coração para Jesus, você foi liberto de um império. Qual que é a diferença entre império e reino? Reino tem uma circunscrição geográfica. Ele tem um território. O império domina outros, ele invade, ele subjuga, ele impõe regras. Então o Império Romano, ele estava em Roma, ele estava ali na região da Itália, mas ele foi invadindo outras regiões, derrubando outros governos, outros reinos, derrubando outros clãs e tribos, e ele foi dominando, ele se tornou um império. E ele então podia agora colocar a sua cultura, colocar a sua língua, colocar os seus costumes e a sua religião, e impor isso sobre outros. Império das trevas é o império de Satanás. E ele invade aquilo que deveria ser de Deus, que é você, que sou eu. Então, quando nós nascemos debaixo do império das trevas. Por quê? Porque a humanidade jamais deveria ter se afastado de Deus. Mas quando Deus criou o homem, Deus deu a graça para o homem ter livre-arbítrio. E o homem, ao invés de escolher servir a Deus, o homem escolheu aceitar a proposta do diabo lá no Éden. O pecado do homem não foi comer uma maçã. O pecado do homem não foi fazer sexo, porque o sexo estava liberado por Deus. Deus disse, abençoando, crescei, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Era para ter muita relação sexual, era para beijar muito, para transar muito, podia fazer à vontade. Adão e Eva estavam liberados para isso.
Não tinha pecado. O pecado estava em querer ser igual a Deus. Satanás enfiou isso no coração do homem. Você agora pode dominar a sua vida, você agora pode fazer o que você quer da sua vida. Então você pode seguir as suas regras. Esta é a regra do império das trevas, a anarquia. Você faz o que você quer. A tua vida é tua, faz o que você quer. Mas o que nós podemos fazer longe de Deus, irmãos? Quem pode ser feliz verdadeiramente sem Jesus? O que será de nós na eternidade sem Cristo? Então nós precisamos saber que Deus está falando para vir o reino, porque naturalmente o reino não entra na gente. Nós precisamos pedir, nós precisamos desejar. Por quê? Porque nós fomos cuidados, nós fomos tratados por demônios, por Satanás. Isso a Bíblia ensina a miúde. Nós fomos manipulados. Isso vem através dos nossos pais, dos nossos avós, através da escola, através de situações que passamos, de coisas que ouvimos. Isso tudo invadiu a nossa vida. Isso tudo fez com que muitos de nós se sentissem derrotados, abatidos, angustiados. Hoje a maior doença que existe na humanidade é a depressão. Os seres humanos hoje têm mais facilidade para ter tudo e se sentem tendo nada, se sentem vazios, porque são vazios de Deus. O índice de suicídio nos países ricos é monstruoso. É um negócio assustador. Por quê? Porque o vazio tomou conta do homem, porque o homem sem Deus fica vazio. Então, o segundo ensino aqui é que antes de sermos governados por Deus, éramos governados por outro, que tinha um império, que invadiu a nossa vida por causa de Adão e Eva, que não é uma historinha. Deus começou num homem e numa mulher. Ah, pastor, não acredito que o senhor vai falar isso para mim, só acredita nisso. E você acredita no quê? Que você veio de um macaco? É mais fácil acreditar isso? Que você foi mudando sozinho? E não tem mudado mais, depois de um tempo parou essa mutação? É mais fácil crer que a gente veio do macaco, ou de um símio, ou de um primata, do que crer que um ser inteligente, maravilhoso, amoroso, nos criou, deu um toque de graça na gente. Eles se acham inteligentes por acreditarem nisso, que nós viemos do macaco. Bom, se você veio do macaco, abana o rabo aí que eu quero ver. Amados, isso tudo colocou caraminholas na nossa cabeça, colocou mentiras na nossa cabeça. E nós precisamos aprender que este império das trevas colocou algo em nós, que nós podíamos fazer o que quiséssemos. Mas o cristão não é livre para fazer o que quer, porque ele está debaixo de um reino. Por isso nós vamos falar domingo que vem sobre faça-se a tua vontade. Nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para dentro de um vazio? Não. O que diz lá? Nós fomos transportados para o reino do Filho do teu amor. Quem que é o Filho do amor de Deus? É Jesus. Nós fomos transportados para o reino de Jesus. Por isso temos que ansiar por isso. E ansiar pelo reino é ansiar pelas regras de Deus, pelos princípios de Deus, pelos valores de Deus, pela mente de Cristo, por aquilo que Ele anseia, pelos propósitos de Deus, porque tudo isso que você vê, tudo isso que você vive passará. Passará inclusive o lugar que você está pisando, o céu e a terra passarão, mas esta palavra permanecerá eternamente. Então, meu querido, é por isso que Jesus está te ensinando essa noite, que você anseie, que você deseje, que você clame, para que o governo dele venha sobre sua vida, porque antes de vir o governo dele sobre sua vida, e mesmo tendo você aceitado Jesus na sua vida, ainda dentro de você pulsa, ainda dentro de você vive um negócio que a Bíblia chama de carnalidade, que segue os padrões do império das trevas. Primeiro ensino, o reino de Deus não é natural. Segundo ensino, antes de
ser governado por Deus, outro governo estava sobre nós. Terceiro ensino, o cristão não é livre para fazer o que quer. Quarto ensino, o reino de Deus é poder. O reino de Deus, irmão, não é esse negócio de igreja como a gente vê templo, como a gente vê paredes, rituais. O reino de Deus vai além disso. Isso é só estruturação de gente que está querendo viver o reino de Deus aqui. Esse lugar é para nós nos reunirmos confortavelmente. Mas e se não tivesse isso daqui? O que nós faríamos? Acabou o reino de Deus? Se as igrejas forem destruídas, forem pilhadas, se os pastores forem assassinados, o que vai acontecer conosco? Acabou o reino de Deus? O reino de Deus é igreja, é placa na porta? Não. O reino de Deus vai além disso. O reino de Deus é poder. É o poder de Deus. Veja 1 Coríntios 4:20, me acompanhe lá, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 4:20. E esse texto é maravilhoso, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Irmãos, nós gostamos disso aqui que nós estamos fazendo aqui hoje. A gente gosta de igreja, a gente gosta de um pregador, a gente gosta das músicas, a gente gosta de se reunir, a gente gosta de tomar a Santa Ceia, a gente gosta de ir ao batismo, a gente gosta de rituais, mas o reino de Deus vai além disso. O reino de Deus é uma manifestação do poder de Deus, e Deus quer que esse poder que está alojado, na verdade é Ele mesmo, que está na pessoa de Jesus Cristo, Ele penetre o seu coração e se manifeste através de você para outras pessoas. Poder de libertação, poder de transformação, poder de cura, poder de manifestações de sinais e prodígios, poder de glorificação do nome de Deus, poder de revelação. Deus quer manifestar poder através da sua vida, não é só de um homem, não é só de um pastor, não é de alguém especial, é de todo aquele que crê. Amém? Veja comigo, Marcos 16, Evangelho de Marcos. Rapidamente, vamos lá para Marcos, o segundo evangelho do Novo Testamento. Marcos, capítulo de número 16. Quando Jesus está para partir, está para subir para a glória, olha o que ele diz para os seus discípulos. Vamos começar no verso 15. Abra lá, Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Preste atenção, querido. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Não sou eu, não é essa igreja, Jesus está falando. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. E aqui é língua de homens, língua de anjos. Pegarão em serpentes, aqui é Satanás. E beberão coisas mortíferas, aqui são ciladas, e não lhes fará mal algum. E se eles impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quer dizer, o poder de Deus, o reino de Deus, quando a gente quer o reino de Deus na nossa vida, a gente está pedindo para Deus vir com o poder dele. O governo de Deus pressupõe poder de Deus. Poder de Deus realiza milagres. Poder de Deus realiza prodígios. Poder de Deus realiza transformações. Poder de Deus faz maravilhas. Para a glória do homem? Não. Para a glória do rei do reino. Para a glória do Senhor do reino. Amém? Então não é um homem, não é Paulo Berbel, é a igreja de Cristo. Pastor, mas eu vejo que você ora e pessoas são curadas, eu vejo que você ora e Deus faz milagres, eu vejo que você ora e Deus faz maravilhas. E por que você não faz a mesma coisa? Ah, mas eu não sei se eu tenho fé. Exercite-a. Comece a ousar. Ouse falar em nome de Jesus. Ouse crer nessa palavra. Esses sinais hão de seguir, quer dizer, vai seguir mesmo. Aqueles que crerem.
Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Experimente orar pelas pessoas que estão perto de você, experimente pôr a mão na cabeça delas e mandar uma doença embora para ver se ela vai ou não. Creia, isso é para quem crê. Então o reino de Deus é poder de Deus manifestado no povo de Deus. Recebemos poder para agir. Preste atenção nisso. Nós recebemos poder para agir em nome do reino, em nome do rei do reino. Preste atenção. Você se tornou um embaixador de Jesus. Irmãos, qual é o máximo que um governo que está nos perseguindo pode fazer? Pode matar o nosso corpo. É o máximo que eles podem fazer. Eu assisti, esses dias atrás, assisti novamente aquele filme Coração Valente. Quantos assistiram esse filme? Levantem a mão. Sobre o Wallace, né? Um dos libertadores da Escócia. Maravilhoso o filme encantador, chorei um monte. O pastor de vocês chora assistindo até desenho animado. E uma coisa que eu achei fantástica, fantástico. Aquele império inglês que invadia a Escócia, invadia a Irlanda, que quando o rei ia lutar, botava os escravos dele para lutar, né? Galeses, irlandeses, escoceses e outros para lutar em nome dele. Aquele império que declarava a prima noche, que era a primeira noite, era do camarada da realeza, do nobre que morava naquele lugar. Se uma mulher casasse, o nobre podia ter relação com ela, era o primeiro a ter relação. O rei da Inglaterra, naquela época, isso trata-se de fato real, de fato verdadeiro. Ele, é claro que o filme foi romanceado, né? O filho dele era gay, casado com uma francesa para unir com o reino da França e ganhar poder. Só que como a francesa não tinha homem em casa, ela acabou se apaixonando pelo Wallace. Manteve relação com ele, e a semente dele entrou nela, e ela ficou grávida dele. E o próximo rei da Inglaterra, segundo o filme, foi um filho do Wallace. E ela fala isso no ouvido do rei, no leito de morte. O Wallace, ele é assassinado. Eu quero fazer uma relação superficial com esse filme, tá? Não dá para ver aí o adultério, essas coisas, essa sujeiraiada toda, né? Mas olha que interessante. Ele foi preso numa cilada, numa emboscada. Ele é levado e eles então oferecem para ele uma morte rápida, se ele pedir clemência. E o rei está com a janela do seu quarto no Palácio de Buckingham, e ele ali na praça, o rei está esperando ele gritar clemência. O rei está morrendo e querendo ter o prazer de ver aquele usurpador, libertacionário, pedir clemência. Isso significaria que ele estava se prostrando diante do Império Britânico. Mas ele não pede. E eles então começam a rasgar os intestinos dele. Mas não ferem os pulmões para ele poder gritar. E então eles enfiam como se fosse uma picareta, né, um instrumento, né, na verdade é como se fosse uma foice, é um negócio de rasgar mesmo. Eles enfiam na barriga dele e começam a puxar e abrir ele. Não mostra isto, mas é o que eles estão fazendo. E ele então fica ali sofrendo, mas não fala nada. Ele fica gemendo até que aquele que está, o carrasco, diz para ele: você quer pedir clemência? E então mostra para ele o machado, para cortar a garganta dele e ele morrer rapidamente. Você quer pedir clemência? Aí então ele começa a fazer força para falar, e então o carrasco fala para o povo já estava chorando de tanto ver ele sofrer, fala para o povo ficar quieto, porque o réu queria falar ao povo. Então ele junta todas as forças que lhe restam, e ele grita: liberdade. E o rei morre ouvindo alguém que não queria mais ser escravo, que queria ser livre,
gritando liberdade. Sabe de uma coisa, irmãos? Satanás quer que a gente peça clemência. Satanás quer que a gente beije o escudo do império dele. Satanás quer que a gente se ajoelhe diante dele, diante das coisas que ele faz, diante das imundícias religiosas que ele propaga na face da terra. Ele quer nos ver prostrados diante daquilo que afronta, daquilo que causa ciúmes no nosso Deus. Mas nós temos que morrer. Nós temos que aceitar a morte do nosso eu. E mesmo diante da morte física, nós temos que gritar: somos livres em Cristo Jesus. Agora saibam de uma coisa: a semente de Cristo em nós não morrerá conosco. Ela continuará se propagando. Quanto mais eles baterem em nós, mais cresceremos. Quanto mais eles perseguirem, quanto mais eles matarem, mais nós cresceremos. Até o dia que tocar a última trombeta. E o dia que ela tocar, eles vão chorar, porque eles vão ver que não resta mais tempo. Então Jesus está pedindo para que você, Ele está ensinando você, manifeste isso, manifeste o anseio de que o reino esteja em você, porque o reino de Deus é poder. E qual é a função do reino? A tua função no reino é povoar o reino. Preste atenção nisso. Neste quarto ensino, aprenda isso. O poder que foi te dado é para povoar. Por que a gente ora por cura? Por que a gente ora por libertação? Por que a gente ora por milagre? É para que as pessoas entendam que o nosso Deus é vivo e elas se convertam a Cristo de verdade. O nosso Deus não é um Deus morto. O nosso Deus não é um Deus no céu afastado. É um Deus conosco. Ele é o Emanuel. Ele está aqui. Ele está presente. E foi Ele que sábado passado, lá naquele ginásio de esportes do Colégio Água Viva, obturou dentes de vocês, obturou dentes com ouro, obturou dentes com outros materiais de vocês e de outros de outra estaca. Pastor não pode colocar material no dente de ninguém. Um dia eu vou fazer um negócio com vocês aqui. O dia que Deus falar é hora, eu vou fazer. Quem tem pé chato aqui? Levanta a mão. Quem tem pé chato? Tem gente que tem pé chato? Pé chato. Que não tem a curva no pé. Tem gente que tem pé chato? Pode levantar a mão. Pois Deus vai endireitar seu pé. Tem gente que tem perna torta para dentro, para fora, Deus vai endireitar a perna. Tem perna que vai crescer, braço que vai crescer. Nós já vimos isso acontecer aqui. Mas pé chato vocês não viram. Mateus viu lá na Jocum, Deus fazendo curva nos pés, na frente dos olhos. Eu quero filmar isso. O pé criando curva. Perna torta endireitando. Perna torta endireitando. Na frente dos nossos olhos. Porque o nosso Deus é vivo. Mas para que vai fazer isso? Para você crer, para você se converter e para que você deseje o reino de Deus na sua vida. Porque mesmo o milagre não pode mudar um ser humano, somente Jesus pode mudar. Mesmo uma maravilha do céu não pode fazer nada com ninguém, só pode revelar que esse reino está presente, está aqui. Amém? O objetivo então é povoar o reino de Deus e saquear o império das trevas. Foi para isso que Ele nos deu armas. Veja lá em Romanos 13. Romanos 13, 12. Você recebeu armas, talvez você não saiba, mas você está armado. Eu fico triste de ver que os servos e as servas de Deus não sabem que tem armas, que eles possuem armas. Se você pudesse se ver espiritualmente, você está todo dependurado de armas. É como se você tivesse uma metralhadora pendurada aqui, um fuzil aqui, uma bazuca nas costas. Você tivesse cheio de armamento, com uma mochila enorme, cheio de granadas, cheio de explosivos. E você não sabe. Vive chorando, vive resmungando, vive lamentando com o poder de Deus na sua vida. O diabo deitando e rolando na sua casa, destruindo sua família, destruindo a sua mente, destruindo o seu coração, destruindo o seu trabalho, destruindo os seus negócios, e você não sabe que você tem poder para mandar ele embora. E não só para mandar ele embora, mas para destruir o que ele fez, para reverter o que ele fez. Porque o nosso Deus disse que Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele, Satanás, mas Jesus veio para desfazer a obra do diabo.
Amém? É isso que a Bíblia ensina. Mas os crentes gostam disso aqui, ó. Vamos ficar lá, vamos cantar um pouquinho, vamos ouvir um pouquinho o pastor. Meu amado, você precisa que o reino de Deus, com seu poder, o reino de Deus, com suas manifestações, estejam presentes, estejam manifestos na tua vida. E para isso você tem que pedir, para isso você tem que ansiar. Romanos 13, 12, vamos para lá, olha o que está escrito. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, do império das trevas, e nos revistamos do que, amados? Então para de viver como se fosse um ímpio, para de viver como se fosse um descrente, pare com a pornografia, pare com a sujeira sexual, pare com as mentiras, pare com as intrigas, pare de gerar intriga entre os irmãos, pare de gerar intriga na sua família, pare de ser uma pessoa rancorosa, que não perdoa, que não ajuda, que não socorre, pare de ser sovina, pare de ser munheca, distribua, ajude, seja generoso, não é dar dinheiro só na igreja não, você tem que ajudar os mais fracos, os necessitados, está ali na sua mão, você tem 5 para dar para aquela pessoa, dê. O Senhor te dá mais, o Senhor te dá medida sacudida, recalcada e transbordante, é assim que Ele diz que fará com você, amém? Ele diz que te deu armas da luz, você tem armas poderosas em Cristo, às vezes a doença está destruindo sua família, está destruindo sua casa, e você quieto, eu preciso chamar o pastor aqui para orar, você está precisando do pastor, você tem certeza que é do pastor que você está precisando? Você está precisando de Jesus, meu querido. Você está precisando de Jesus, minha querida, clame por Ele. Ele disse, se você me buscar com todo o teu coração, você me encontra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, diz a palavra de Deus. 5º e último ensino, irmãos. Nós precisamos entender que se esse reino está presente, se esse reino tem regras, nós precisamos obedecer. Irmãos, eu não sei quem falou isso. Foi você que falou para mim, pastor Rui? Que leu um livro que o autor dizia que os evangélicos parecem uma vara de porcos espinhos? Quem foi que falou isso para mim? Foi o Renato? Onde você leu isso? Uma tese de doutorado. Fala isso para a igreja, vem cá. Fala para a igreja o que você leu. É uma tese de doutorado que diz que os evangélicos é parecido com uma vara. Vara é o coletivo, né? De porcos. Então, os evangélicos parecem uma vara de porcos espinhos. O evangelho os atrai, mas quando eles se atraem, eles se espetam. Então, é uma tese de doutorado de uma pessoa ímpia, né? Que andou pelas igrejas, fez um estudo dentro das igrejas evangélicas. Que triste, hein? Um camarada que está fazendo uma tese de doutorado resolve visitar as igrejas. E ele descobre o seguinte, que os evangélicos gostam do evangelho, mas não gostam do outro. Falam mal um do outro. Criam intriga um com o outro. E pasmem, a culpa é sempre do outro. É uma vergonha, irmãos. É uma vergonha para nós. E eu pergunto para vocês, esse ímpio constatou algo errado? É mentira o que ele constatou? Podem falar, é mentira? E quando que nós vamos deixar de ser porcos e espinhentos? Quando o reino de Deus for um anseio do nosso coração. Quando nós preferirmos o irmão em honra do que ver o irmão destruído. Quando nós preferirmos que o irmão, mesmo com dano meu, o irmão seja exaltado. Quando nós preferirmos isto, aí nós teremos uma igreja
onde não seremos mais porcos espinhos, mas seremos uma igreja de ovelhas lanadas. Será fofinho estar junto, será quentinho estar junto, será confortável estar junto. Isso depende de quem? Isso depende do porco querer ser transformado em ovelha. Porque não dá para deixar de ser porco espinho e ser só porco. Porque a gente vai perceber pelo cheiro. Aí nós vamos começar a reclamar um do outro do cheiro. Cara, você fede demais. Você tem mau hálito. Seu pum é muito fedido. Cara, você não arruma um lugar para fazer as suas necessidades, você tem que fazer tudo na frente um do outro. Mas é incrível que muita gente que anda pelas igrejas está fazendo necessidade na frente dos outros. Está contando as suas sujeiras, está vomitando na frente dos outros. Vamos parar com isso, irmãos? O Senhor Jesus está dizendo: peça nas suas orações, me governe, meu Deus amoroso, governe a minha vida, que eu seja governado pelos teus princípios, pelos teus valores, pelas tuas regras. Eu quero ser servo, eu quero seguir, eu me submeto, eu obedeço. Gálatas 5:24. Se a gente quer fazer isso, olha o que a gente tem que fazer. Gálatas 5:24. Diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos possuir de vanglória, sendo porcos espinhos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Em outras palavras, ele está falando que a gente tem que deixar de ser porco espinho, não é? E ser governado por Deus. Então, como que nós éramos antes no Império das Trevas? Efésios capítulo 2. Vai lá para Efésios, um pouquinho para frente aí, Efésios 2. Olha como que a gente era. Paulo está falando com a igreja e ele diz assim para a igreja: ele, falando de Jesus, deu vida para vocês quando vocês estavam mortos nos erros e nos pecados de vocês. E vocês andaram em outros tempos neles, seguindo o deste mundo, seguindo o príncipe dos poderes do ar, que é o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Entre estes filhos, também todos nós andamos em tempos passados, conforme a nossa carne desejava. E nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. E por isso mesmo, éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, como também os demais. Antes éramos assim, gente que seguia a própria vontade. Dava vontade? Fazia. A carne desejava? Fazia. E agora, como deve ser? Agora que estamos no reino, deve ser como Mateus 7,33. Inclusive, eu acho que a Gisele leu esse texto domingo passado. Não sei se foi a Gisele que leu. 7,33. — 6,33? É o 6,33, eu errei, desculpem. Aí no estudo de vocês também deve estar errado. 6,33. Olha o que Jesus está dizendo no Sermão do Monte, logo depois de ensinar a oração do Pai Nosso. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, o reino do Pai, e a sua justiça. E todas estas coisas, está falando do quê? Os bens materiais, a necessidade pessoal, todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não andem inquieto com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o próprio mal. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Antes a gente buscava o quê? A nossa vontade. Pensamento, pensava, eu vou fazer. Eu estou afim, eu vou fazer. Eu quero, vou fazer. Agora não. Agora eu vou buscar o governo. Senhor, o que tu queres?
o que é certo, o que é errado. Eu vou fazer o que o Senhor quer, da maneira certa. Eu vou fazer do teu jeito. E isso é reino de Deus. Então, irmãos, somos procedentes do império das trevas. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Agora, se nós desejamos que este venha o teu reino, que o reino de Deus venha sobre nós, nós precisamos todos os dias, através do nosso TSD, expressar esse desejo para o reino vir. Eu não preciso ficar falando, venha o teu reino, mas eu posso dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, sabe aquela coisa que eu falei para minha esposa, que magoou ela? Senhor, eu quero restaurar isso, eu quero restaurar o meu casamento. Senhor, eu quero restaurar a minha fidelidade. Senhor, eu quero restaurar a amizade. Senhor, eu quero perdoar. Isso é ser governado por Deus. Senhor, sabe aquela pessoa que eu não falei do Senhor para ela? Senhor, me dá uma nova oportunidade. Eu não quero perder outras oportunidades. Senhor, eu não quero viver sem falar do Senhor. Eu quero povoar o reino. Eu quero saquear as trevas. Senhor, quantas pessoas necessitando. Então eu quero expressar esse desejo na minha oração. E eu posso expressar o venha o teu reino desta forma. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer do seu jeito, não seja mais do meu jeito. Senhor, que seja o Senhor vivendo em mim, como o apóstolo Paulo falou, né? O viver que eu tenho hoje, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero viver a tua mente, eu quero viver o teu propósito, eu quero viver os teus desejos, os teus anseios. Senhor, se tem alguma coisa errada, falar como salmista, sonda-me, Senhor. Tu me conheces, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero andar certo, Deus. Eu quero fazer certo, eu quero parar de dar calote nos outros, eu quero parar de dar balão nos outros. Senhor, eu não quero mais, Senhor, para sustentar minha casa, eu não posso ficar devendo para todo mundo, Senhor. Eu não posso ficar mentindo para as pessoas. Eu não posso ficar enganando meu marido, enganando a minha esposa, enganando meus pais, enganando meus filhos. Senhor, eu não posso mais ficar lá na igreja dando uma de bacana, levantando dízimo, Senhor, com o envelope vazio. Tem crente que faz isso. Não posso mais, Senhor. O Senhor sabe que dentro de mim queima esse negócio de jogatina. Eu tenho que jogar, eu tenho que pegar dinheiro em algum lugar para jogar, para fumar, para usar drogas. Senhor, eu tenho desejos descontrolados por sexo, por pornografia. Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Reina em mim, com teus princípios, teus valores e o teu poder. Quando isso se tornar uma verdade, irmãos, não só o pedido, mas o pedido se manifestar em nós, verdadeiro, então tudo que o reino tem para nos proporcionar começará a ser manifesto na gente. Poder, glória de Deus, dons, ministérios, amor, obediência. Então, se nós queremos isso, vamos dizer diariamente para Deus, que venha o teu reino. Seja com estas palavras ou com outras, mas que venha o teu reino. O maior milagre que pode acontecer aqui esta noite é você aceitar o desafio, você encarar a decisão de falar para Deus que o teu reino venha e não saia mais da minha vida. Porque com isso virá a tua cura, com isso virá a tua libertação, com isso virá as manifestações de graça na tua vida. A mão de Deus se estenderá sobre você. O devorador será amarrado. O maligno será aplacado. E ele colocará os teus pés sobre uma rocha. E mal algum chegará mais à tua casa. Simplesmente porque você fez do Altíssimo, o teu esconderijo e a tua habitação. Está escrito no Salmo 91.